Muito obrigado por todos vocês estarem aqui, terem topado esse encontro, mesmo com uma logística complexa depois da chuva. Muito bacana ver essa casa cheia, ver todo mundo aqui com a gente. Sou o Vinícius Ciani, eu sou CTO e sócio da Vertigo, tá? Alguns, estão, alguns nós estamos conhecendo e estão nos conhecendo hoje. A Vertigo é uma empresa que já está aí há 27 anos no mercado, tá? A gente vem nesse tempo ajudando aí os nossos clientes, os nossos líderes de tecnologia a concretizar os seus planos e a romper e inovar dentro das suas áreas, trazer valor para o negócio, tá? Tem sido a nossa missão desde sempre. E agora a gente está aqui com, né, o auge da disrupção do momento, que é com IA. A Vertigo vem se preparando aí há praticamente 2 anos para trazer isso para o mercado. É a primeira vez que a gente vem a público falar de IA oficialmente, tá? Então, muito obrigado por vocês virem. A gente vai fazer aqui um evento que é um bate-bola que é muito legal, né? Quem vai conduzir aqui a conversa é o Bruno Badini, que é CEO da Vertigo, sócio da Vertigo também, tá? Que vai conversar com o Alan Monteiro. O Alan, ele é CISO, é muita coisa, né? Ele é segurança e IA do Grupo Euro 17. São 20 anos de experiência no mercado. Ele acumula duas funções que muita gente considera antagônicas de estarem no mesmo chapéu. Quer dizer, tem que ter competência extra para pegar isso para fazer. Acho que a troca vai ser muito boa. A ideia do Bruno conversar com o Alan é que a gente consiga falar de coisas concretas. A gente não veio aqui falar, Vertigo isso, Vertigo aquilo. Vertigo está aqui com certeza para ajudar todos vocês com isso, né? Se isso for a escolha de vocês, a gente vai estar sempre disponível. Mas vem aqui para trazer o Alan com experiência real já, com, com coisa que funciona do lado de vocês da mesa, né? Então eu vou deixar aqui o evento fluir com eles, né? Bruno e Alan vão trocar essa ideia para a gente aí. Acho que dúvidas, perguntas, acredito que sejam bem-vindas no correr da jornada. Fiquem à vontade, tá? E na sequência disso aí a gente volta para a nossa experiência, que eu espero que esteja sendo do gosto de todos. Muito obrigado. Sou Bruno Badini, CEO da Vertigo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Como o Vini bem disse, estamos demutando nossa oferta de IA para o mercado. Vocês estão sendo nossas cobaias aqui. Espero que recebam de braços abertos e gostem. Feedbacks são muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, Alan. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Antes da gente começar a nossa resenha aqui, cara, se apresenta um pouquinho para quem não se conhece ainda. Quem é o Alan, por favor? Bom, boa noite, obrigado pelo convite ao time da Boive, Vertigo também. É um batido de fogo para vocês e para mim também, questão do evento como esse. Eu já tenho aí quase 20 anos, basicamente minha base é segurança da informação, já conheci isso em várias empresas. A mais recente nessa eu fui no Grupo Pão de Açúcar, lá também tive a área de automação e IA comigo. E, bom, são áreas bem distintas, mas eu já tenho o hábito de assumir muita coisa, né? Infraestrutura, governança de TI. Então já tenho um perfil muito mais para CIO do que de CISO, né, no dia a dia. Então eu queria agradecer e compartilhar o que eu puder aqui para a gente fazer essa troca, ser algo bem aberto, sem muito jabá do meu lado. E é isso. Muito bem. Gosto de briga, né? Treta, posso de treta. É bom conhecer gente de verdade que encara os desafios assim de bem para merda, né? O nosso tema aqui é IA, além do RAID, da POC, é um impacto real nas organizações. É disso que a gente vai tratar um pouco aqui, Alan. Falando inclusive sobre sua experiência, você está num lugar ainda muito comum, né? É um lugar que você consolida segurança e IA na mesma cadeira. Na prática, o que muda na sua decisão de onde e de como aplicar IA dentro de uma operação? Eu acho que a questão de oportunidade também, talvez sorte, eu não sei. IA ainda tem uma dúvida sobre a ownership em muitas empresas, né? Então nasce dentro da TI, é feito ali a POC, muitas vezes morre a POC ali mesmo, não consegue
diluir para o negócio. Aí quando traz algum nível de resultado, fica ali com quem? Com Data Analytics, fica com arquitetura, fica. Acho que pelo fato de eu também estar cuidando de governança financeira ali no GPA e aqui na Euro reter a área de segurança, de infraestrutura, então só acabou ficando também comigo pela experiência. São áreas antagônicas, mas que precisam uma na outra, né? Então, quando a gente fala de governança de IA, está falando também de desenvolvimento seguro, está falando de dados bem estruturados e classificados, está falando de tomadas de decisão de um agent que está no meio do processo, quando você fala de alguma ação crítica, está falando de acesso, está falando também de monitoramento. Então, a gente está conseguindo linkar esses pilares básicos de segurança de alguma forma nessa construção. Aí o ganho é com base no negócio mesmo. Então, eu estou vendo que é uma oportunidade como segurança também entrar mais ainda dentro do processo de negócio em si. Eu ia comentar, oportuniza Oportuniza. uma exceção de uma visibilidade maior. Exato, a gente falava o Secure by Design, Privacy by Design, é uma oportunidade real de colocar isso para funcionar, mas você precisa ter um time multifacetado, você precisa passar o aculturamento de segurança para as outras áreas, porque já começa, existe aí uma previsão daqui a 5 anos de que não vai ter mais uma área vertical de segurança. Então, todo mundo vai ter que falar de segurança porque a IA vai estar tomando decisões e tomando ações. Então, aí precisa realmente remodelar os times. Né? Então, dentro do meu time, eu tenho pessoas de Data Analytics, eu tenho engenheiros, eu tenho pessoas de arquitetura. Então, é um time, na verdade, multifacetado, não é mais só segurança. Eu tenho ali minhas preocupações de segurança, cyber, etc. Mas tem outros assuntos, são os capítulos que estão conosco. Te ajuda a quebrar silos, né? Ajuda a quebrar a resistência do time A contra time B, departamento anti-inovação. O ADD é produtivo, né? Você está ali inovando, automatizando algumas coisas. A segurança também, isso aqui é importante. Vamos dar um passo para trás, deixa eu virar meu chapéu aqui. Tem um ímpeto aqui também. Nessa jornada da inovação, no uso da inteligência artificial, Alan, na sua visão, o que costuma travar primeiro? É o time que não está pronto ainda? É o processo que ninguém documentou direito? Ou é a cultura que ainda resiste antes mesmo de testar? Um pouco de tudo, né? Tem a questão dos dados, né? Então, básico, tem a questão do inventário, você começa a descobrir automações que estão perdidas, não estão inventariadas, máquinas ali no porão da TI, que tem ali um mais IBA rodando. Mas agora a IA não resolve tudo? Não resolveu isso? A IA, na verdade, assim, tem a entidade IA, né? Tem um desejo ali do board, ele começa a falar, eu preciso usar, a gente tem que recurdir, tem que potencializar. Mas aí você vai ver, já tem ali o script rodando, fazendo exatamente aquilo que ele quer. Então você não precisa usar uma IA, você precisa pagar tokens para poder resolver esse problema. Então tem a questão do inventário. Então, aí que entra a questão da segurança. Né? Segurança, governança, é uma mistura boa, porque você começa a inventariar sistemas, inventariar processos, inventariar conexões lá, minha perícia você não estava lá operando, então você começa a aparecer outras coisas. E aí a pessoa fez. E o bendito do ser humano que ainda está no meio do caminho? E o medo da mudança? E o medo de perder o emprego? Assim, na Euro a gente está começando a construir isso, mas o GBA foi muito mais forte. A gente criou um modelo de core multifuncional, aqui eu tinha um representante de cada área da TI, tinha um plano estratégico, aquilo ali avaliado na apresentação do board, falando, olha, a gente vai atacar essa vertente de negócio, são esses os pilares, aqui eu vou trazer receita, aqui eu vou trazer minução operacional, aqui eu vou trazer otimização, e comecei um processo de aculturamento para transformar pessoas em embaixadores desse assunto, entendeu? Então a gente tem, vamos dizer assim, tem uma balança, tem que ser equilibrada entre você dar a ferramenta, dar a oportunidade para as do negócio criarem seus próprios agentes, seus próprios RPAs, e ao mesmo tempo trazer uma governança nisso. Então o aculturamento tem um inconveniente. Se não tiver inconveniente, cara, você vai ter chateado sempre. E o patrocínio, né? E patrocínio. Tem que saber adaptar, tem que ter um apetite para eu. Eu acho que o grande problema, não sei se é o problema de todos aqui, é a questão da POC. A gente tem os desejos, tem as iniciativas, mas não sai da foco. Né? Porque na hora que você vai botar a conta na mesa, eles não vão querer. Né?
Então você tem que ter um patrocínio sim. Seja colocar um modelo interno, seja contratar de terceiro, mas tem que dar um patrocínio. A gente falou de algumas coisas aqui que podem travar, né? Mas quando dá certo, Alan, o que uma operação de IA precisa ter desde o início para não virar um projeto ou uma POC, e sim uma capacidade permanente no negócio? Fator crítico. Indicador real que você quer tratar. Eu acho que a experimentação de IA é legal, mas se você não tiver um objetivo real, estratégico, a questão da DAIP, né, que a gente está falando aqui do evento, não vai funcionar. Você quer reduzir custo apenas ou você quer transformar seu negócio com algo bem específico, né? Então, você coloca ali um objetivo claro, eu acho que tem que sair daí do papel. Então, tem que ter um comitê, acho que a lição do comitê para poder mostrar, olha, estamos indo para esse caminho. E você tem um processo de comunicação real, né? Esse comitê tem que ter aprovação, tem que ter envolvimento do board, você tem que saber o que você está fazendo. Então, acho que tem que sair todo mundo de TI. Acho que o grande desafio nosso que é de TI é ter saído afã de querer usar a tecnologia pela tecnologia e colocar isso no outro nível. Talvez a gente seja o precursor disso. Começar por TI é um erro ou é uma capacidade de mostrar valor rápido? Eu acho que é uma realidade do mercado atual. Como eu falei, não tem ownership da IW. Bom, pelo menos na minha lado de experiência, 40 anos, o que eu vi não é assim algo muito claro, né? Nasce ali na TI, porque tem uma tecnologia, por exemplo, você tem um contrato com Microsoft, com Google, eles vão abordar você para vender licença, para vender token. Aí você, dono desse contrato, você vai subir, apresentar para o board, vai falar, cara, que a gente quer oportunidade, tudo mais. Vai ser assim. Se não, os demais áreas hoje trabalham com achar legais. Vão lá contratar do próprio cartão de crédito, vai rodar na área. Não é isso que acontece. Né? E você lá estudando, o Copilot vai funcionar, não vai funcionar. Acho que é só na Euro 17 que isso acontece. Só na Suíça. Só na Suíça que acontece. Então, tipo, nasce na TI, mas tem que. Assim, eu acho que é outro assunto dentro do mundo de segurança que eu converso bastante. Se eu preciso estudar de papo IA mesmo, voltar a programar, pensar mais tecnicamente, vai para trás. Entendeu? Porque dá a segurança e a TI vai ser um precursor ainda disso. Não tem um objetivo muito claro para o negócio. O negócio muitas vezes quer a IA funcionando, mas não sabe exatamente para quê. Tem um dado lá, tem até um Power Guy, então, já que os dashes tem já precisa ali, mas ele quer IA botando ali. Então, se a TI não for esse âncora de realidade financeira, de estratégia, que vai. É muito encantador a facilidade que se tem hoje de construir soluções. O Vibe Code, essas ferramentas de low code, no code, né? Que você pronta, faz um comando e você substitui o seu CRM, você substitui o seu knowledge base, você substitui e depois tem que bater, né? Isso aí é um outro desafio. É simples. Né? Pois é. A gente vê muito, conversando com os CEOs aí das companhias, eles nos finais de semana tomando um vinho e construindo uma solução de negócio. Chega da segunda-feira, chega o CIO lá, chega o menino da TI, que é o CIO da companhia, né? E olha o que eu fiz. E mostra pro cara e fala, agora bota em produção, eu quero o time todo usando na segunda-feira. É um tal de arrepiar cabelo do CISO, é um tal de arrepiar o cabelo de quem ainda tem, né? Cabelo para arrepiar. E agora o que eu faço? Você vai ver, tá cheio de brecha de segurança, você vai ver, tá passando API key de repositório. Então, a IOPS, né, que a gente está falando, a questão de FinOps ali, você começa a ver, pagado X dólares, agora triplicou o valor, por quê? Não tem monitoramento, não tem tomadas de decisão por causa das ações dos agentes. Você descobre aí que a permissão do acesso que aquele usuário tem por conta de uma outra demanda permite que ele execute coisas que ele não precisaria dentro do contexto da IA. Então, assim, é um trabalho épico. É um desafio grande mesmo. Alan, comenta com a gente, compartilha um caso de sucesso de adoção de IA que você é participado e o cara fala resultados obtidos, principais aprendizados aí. Divide um pouco sua experiência. A gente teve dois grandes, um focado em negócio puro e outro em segurança. Segurança foi um SOC quase 100% automatizado, não deu 100% por vários outros pequenos processos, mas usando machine learning, usando
IA, né, incutida para tratar os incidentes, resolver os ruídos, né, os falsos positivos e ali executar os playbooks que foram definidos pela ação mais questão com 100% e a validação depois. Isso aí ganhou notoriedade e vários outros já começando a atuar nisso. Então, acho que o mercado de segurança vai mudar bastante em 3 anos. Assim, ferramentas que a gente está acostumado a comprar na prateleira, ela não vai existir. Scan de vulnerabilidade, você não precisa mais comprar uma plataforma, você volta ali com a gente, está disponível para qualquer. Então, a gente estava indo já para esse caminho há uns 2 anos. Esse aí foi um case de sucesso. Né? Isso você estava já na Irlanda ou não? Não, isso aí já foi espalhado a parte de 2021. E aí a gente já veio indo essa ideia, mesmo time, né? Vai levando um time, né? Para fazer você vai fazer aqueles seus de confiança. de confiança. E aí deu certo, no GPA foi um resultado melhor. A redução ali em 60% do custo de um sol no ano. 60%? Absurdo. É porque você faz chunk de log, né? Você já joga uma RAG, você controla melhor o incidente, automatiza ele, fecha o incidente, não precisa de um turno, de 3, 4 turnos de pessoas para estar monitorando. Você faz pequenas reduções e evolui na monitoração, certo? Então, que isso como sucesso, legal. O outro foi mais voltado para o negócio, né? Que aí foi contar uma IA, pegando ali os dados analíticos sobre o GPA. Alguém que é cliente do GPA? Eu sou. Quem tem o ECA ali lá no campo de pesquisa é uma IA rodando ali com o Gemini para dar maior assertividade de compra, de escolha do produto, pega ali uma base histórica do cliente, evitando o profile, né, de LGPD. Então, você está procurando, sei lá, uma crowd, ela está procurando para gente, ele já sabe melhor que tipo de pesquisa você já fez anteriormente. Então, ali já é uma IA que já reduziu muitas compras erradas, entregas erradas, então um motor de recomendação melhor. Tudo ali com base de dados vazados, mas isso aí é com 1 ano e meio para conseguir. Então, questão dos dados. Então, isso aí foram um sucesso. Teve também um drone no inventário do CD. A gente reduziu ali em torno de 10 milhões no ano. Porque eu não sei quem conhece aí no varejo. Então você vai fazer um inventário de CD, você para durante 2 meses o CD. Né? Tem que contratar pessoas, elevador, fazer exame de vertigem para quem vai subir, a cada vez que ele vai especificar fazer um exame. Então, por uma série de custos ali, que com drone, com a IA, deu uma redução aí de vontade de milhão. Para fazer checagem. Até o inventário mesmo, o inventário propriamente. Hã? É o inventário físico. Mas isso aí tem uma curva assim, era um drone controlado manualmente, depois aí ele tirava foto, o outro tentou gravar, o outro leu o QR Code, ele tirou o QR Code, colocou, QR Code não, perdão, código de barras, aí ele colocou o QR Code para ficar mais rápido, então, aí por isso eu reforço, a questão da POC é importante, mas ela tem que ter abertura para experimentação e sair do outro passo, não vai gastar só dinheiro, token, técnico. Eu acho que essa resistência à experimentação ainda tem sido uma grande barreira na adoção, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muita POC, muito experimento local até, de forma não governada, não gerenciada da companhia, quando encontra-se a alavanca para dar o próximo passo, a questão do business case trava. Trava pelo ownership, eu acho que a primeira camada de trava é o ownership. Quem que vai segurar isso, tá ligado? Beleza, você vai estar com um dash, um simples dash. Aí uma área de automação, vai lá, desenvolve o dash com neon e vai passar para sistemas. Eu não sei quem desenvolveu isso. Entendeu? Eu tô falando de um dash, assim, a gente tem código, tem tudo isso aqui. Não passou pelo meu time de data analytics. É muito claro a necessidade que a gente tem pela frente de uma reorganização, né? A gente promover uma mudança De cultura, de reorganização de estrutura. hierárquica até estrutural, né? Acho que isso aí é muito claro e que nos trouxe até aqui, certamente não vai ser o que vai nos levar no próximo passo desse mundo aí de IA. Veja o meu caso, né? Sou um CISO com uma função de transformação. Vai chegar um dia, ou eu vou para um lado ou outro, eu vou perder essa área, eu não vou voltar para você, não importa, aprendendo, tal, ok. Mas vai ter um feito que as empresas têm que se organizar a um tal nível que ou todo mundo desenvolve a estratégia de
de inovação digital ou vai criar uma nova área, uma nova estrutura, um novo conceito, porque vai mudar o negócio, né? Completamente. E tem a questão da... Tem o ego também, né? Se tem lá uma área que tem uma célula de atendimento, de call center, você chega em Maia, vai impactar diretamente aqui. O GPA teve uns cases, inclusive, foi do RH. Ocorreu uma diminuição do time de RH que atende internamente, montando um chatbot que a gente plantou. Mas até esse chatbot ganhar um nome, ter o comunicado que a partir daquele dia ele ia funcionar. Até alguém assumir a paternidade. Até, não a paternidade, alguém assumir que, ok, eu vou cuidar um pouco do bolo aqui. Ah, o ego é luta. Porque antes eu tinha 40 pessoas aqui, vou ter 5 Orçamento, orçamento. Então tudo isso daí vai impactar. Então é questão de estrutura. Esse case que você contou é bem legal, né? Você falou que era um volume de quantas mil pessoas que atendia? 45 mil. 45 mil pessoas. E tinha um batalhão de gente que ficava recepcionando demanda, tratando demanda. Imagina que lá no call center, na loja do CT, os funcionários têm dúvidas, né? Meu ticket caiu, quando cai, tipo, sofri um acidente, onde eu ponho um atestado. As dúvidas de departamento, né? Pessoal, de recursos humanos, de modo geral. Operacionalmente, o cara ligava lá, então se tinha um problema, tinha um custo de ligação, você tem um custo de atendimento, você tem um custo de sistema, de armazenamento de dados, uma série de coisas. Aí você põe um motor ali que é automatizado essa comunicação de forma direta, seguindo as políticas, você impacta diretamente a operação. Porque você tantas pessoas dando esse custo operacional, você tem uma oportunidade de redução, mas você impacta na área. E aí você vê a possibilidade de reduzir OPEX e aumentar o nível de satisfação do seu cliente dentro do termo. Você resolve mais rápido uma questão, você desembaraça a vida da pessoa, né, e é o impacto tanto no negócio, em duas frentes, na frente de custo e na frente de satisfação funcional. Eu falei de outros cases, mas esse é bem interessante porque a gente percebeu a área cliente final, né, que é o próprio laboratório, Pimbu e tudo mais, ele tinha receio, você estava tendo a resposta correta do Moboi. Você teve que ser um certificado, ele queria ligar para alguém. Para confirmar se ele era que eu vi. Então vem todo o trabalho de transpor, né, da operação Melo para um agente. Aí foi de tudo, né? Foi chatbot, foi agente, foi machine learning, então tem de tudo. Na nossa área resenha de preparação aqui desse encontro, você citou uma aplicação muito interessante na Euro 17 para redução de... Conta um pouquinho. Cobrança, né? Cobrança, É o que a gente está construindo agora, né? achei muito emblemático. Isso aí a gente está com um motor próprio, né? Um modelo interno, a gente está aproveitando máquinas lá com GPU que já tinha. Diferente da grande maioria. Frente da grande maioria. Fala um pouquinho disso aqui, é bem interessante. Assim, a Euro teve vários segmentos de negócio, como eu falei para você, um deles era de marketing, né? Eles investiram pesado em equipamento, mas então, depois que eles mobilizou essa unidade de negócio, muito equipamento ficou parado lá, inclusive máquinas gamers. Tá, esses caras queriam com máquina Com GPU, GPU e tal. Vamos pegar isso aqui e botar um modelo para rodar, cara. Então, nasceu assim, né? Eu assumi essa função por esse meio. Então a gente já rodou um motor, tem um stack até legal ali, tá rodando FEAM, etc. E está voltado para cobrança. Então a gente pegou todos os sistemas de cobrança que a gente utiliza, de canal de comunicação com o cliente. Pegou esses dados, trabalha os dados e agora põe o motor para trazer insights. Então ele já está disponibilizando, inclusive para a área de cobrança, um prompt, né? A gente fez uma web page para eles poderem acessar, como se fosse um chat GPT, mas já dando insights sobre aquele cliente. Aí você começa a descobrir. Caramba, a gente fez um atrito gigante para aquele cliente mandando e-mail, ligações, e ele não pagou há tantos dias. Vai ter que mudar a estratégia aqui. Isso só era visto se ficasse juntando cada um dos logs, né, cada um do sistema. Não tinha uma visão unificada. Não tinha uma visão unificada, que parece. Então, a gente já está nesse modelo, já está trazendo alguns resultados. Criamos um laboratório, esse laboratório está começando a tomar a operação. E custo de token? Zero. É modelo trabalhado em... Esse case é interessante que mostra que não é só um jeito de fazer, né? Não tem só uma aposta no mercado. Tem muito de... Acho que nós temos essa capacidade de ser criativo, de tentar reaproveitar o que a gente tem de recursos, né? Talvez até como uma boa estratégia de começo para sair da famigerada POC para gerar o impacto da produção.
acho que você tem um sucesso, certamente você terá nessa iniciativa, porque você tem muito respaldo para pedir uma revisão do business case, pedir mais investimento e aprofundar essa estratégia. Então, Acaba ajudando até em licenciamento, né? Você começa a descobrir que tem umas posições, a cobrança que não estão utilizadas no mercado há um tanto tempo. Então, assim, abre outra janela de oportunidades, né? Então, espero que esse daí traga bons resultados lá, velho. com certeza vai trazer. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém queria fazer alguma pergunta para o Alan especial? Que vocês queiram aproveitar a experiência dele de caso concreto? Caso não, eu vou... Por favor, por favor, por favor. Tem uma dúvida muito importante, eu acho que você tem ali o chapéu de segurança, né, de cyber e também da inovação tecnológica. Então, como é que você casa essa inovação com cuidado com a segurança e esse mundo de ferramentas e tudo mais que não para de evoluir? A gente seguiu um modelo, não vou dizer que é um framework, porque não tem nenhum framework divulgado disso. Mas tem um modelo mental nosso lá. A gente primeiro criou o inventário de todas as automações. Depois criamos um foundation disso, né? Então, desse foundation saiu qual é o modelo que a gente vai utilizar, ou a ferramenta que a gente vai utilizar, e qual o fluxo para avaliar. E esse fluxo obrigatoriamente passa por áreas de controle que muitas vezes não são envolvidas em projetos de inovação. Segurança, arquitetura, própria Data Analytics, para avaliar se os dados já não existem, já não está disponível de outra forma. A própria infraestrutura que você fala de processamento, vai habilitar o workload. Ou seja, a gente olha com vários prismas de uma maneira obrigatória, como se fosse uma entrada nova de projeto. Posteriormente, a gente está falando agora de Agent AI, né? A gente coloca agora controles, requisitos de controles nas execuções. Então, não mais eu executo um pentest ou uma análise no final, procurando saber se eu estou sendo envolvido ou não. E já criou um modelo para cada uma das transformações que a gente executa, ter modelos de tomadas de decisão. Então, o agente ele vai atuar num processo arriscado, né? Um nível crítico de execução. Ele tem um set de definições, tem questão de permissionamento. Então, a gente começou a colocar os produtos de segurança que a gente já tinha, direcionar só para isso. Outro detalhe que a gente mudou também. Colocamos segurança dentro das squads. Então, tive um trabalho muito árduo ali ou de pessoas, ou de contratos, né, para achar parceiros que possam ajudar nisso, para que você tenha segurança desde esse primeiro desenvolvimento. Eu não era aula da área de inovação, eu era aula da área de automação e uso da IA. Então, tive que plugar nessas áreas, nessas squads, para poder ser um integrante dele. Então, muita coisa que achavam que era para IA não é legal. Então, a gente criou também requisitos para saber se aquilo deve ser utilizado. Então, já agora RPA simples, não tem mais lista, ou dourado, não preciso de nada daquilo. Então, a gente criou essa cadeia lógica, num time que a gente chamava de POI, e existia um modelo de governança. Então, só ia para execução mesmo, para produção, aquilo que estava vendendo o negócio. Era redução de custo, era a utilização de receita, novas receitas. Então, entrava nessa classificação, aí eu botava esforço de segurança. E lógico, com ferramental de segurança monitorando. Eu busquei também, tem algumas empresas que já têm algumas ferramentas de governança, de uso de token, de modelos, então você coloca isso lá dentro. Foi um conjunto de ações, tá? Aí, como segurança, sendo CISO, me dava mais poder de ação. Porque eu tinha minhas regras, então eu tinha minha política de segurança, eu tinha minha monitoração, eu tinha a prestação de risco, eu tinha o comitê de risco corporativo, eu ia lá e colocava na mesa. Então, era uma ação meio que coordenada. Eu precisei invocar uma estrutura dedicada de pessoas para isso. Então, teve investimento. Não dava para utilizar o mesmo gestor de cyber, de monitoramento, de SOC, uma função de IA. Então, teve também investimento de pessoas. Alguém tem mais alguma dúvida para ela? Só um minutinho. Boa noite, Cidiralda Bianca Klein. Você falou muito de capturador de negócio, né? Você tem um time que fica deitado em negócio, capturando as dores? Não. O negócio vem até você? Ou você traz soluções de fora para poder casar com
desafios do negócio, o que funciona aí? É uma oportunidade de integração de TI, né? Já existe uma área de TI que cuida disso. De projetos. Tem um projeto estratégico e tem outros projetos internos. Você canalizar, tem a questão da culturamento, canalizar que essas demandas das áreas de negócio, que o embaixador, que ele foi treinado em automação, que conhece um processo lá dentro, traga isso e entra dentro de uma esteira de governança, eu não preciso ir lá buscar. E aí, uma vez que você faz uma POC que traz resultado real, eu falei aqui de um drone. Imagina a mobilização do CD para botar pessoas ali, para olhar uma avenida de um CDs, olhar ali os pallets, começar esse processo. Então, foi uma demanda que entrou de projetos. Bem, gente, andando um pouquinho na dinâmica, eu obviamente não podia perder a oportunidade de falar um pouco da Enertil para vocês. Então, a gente está trazendo aqui uma visão de como a gente leva a inteligência artificial que realmente gera resultado real para os negócios. Então, gostei muito dessa dinâmica que a gente deu para o Alan. Muito obrigado de novo, Alan, por essa troca. Obrigado pelas perguntas que foram feitas, que deram a cancha, deram um pano de fundo para a gente debater sobre como a gente está se organizando para trazer para o mercado as nossas ofertas. Nossa orientação, nosso pedido, para de qualquer consultoria, de qualquer negócio, é começar com um diagnóstico, começar com um autoconhecimento de como vocês estão, né, de como cada companhia está. Esse diagnóstico nosso, que está aqui nesse QR Code enorme, está aqui também nesse banner, eu convido vocês a fazer, são 13 perguntas, salvo engano, que dimensiona 5 torres. A gente fala de estratégia e visão de IA, a gente fala de pessoas e cultura, a gente fala de dados e machine learning, a gente fala de engenharia, modernização e automação, e a gente fala de governança, segurança e custos. A gente chama de Vertigo AI Maturity Models. Rápido, indolor, porém importante, profundo, para ter uma visão inicial de onde vocês estão. Então, mesmo quem já está num estágio, já tem suas iniciativas, tem incentivo da companhia, eu convido para vocês fazerem, respondam com o máximo de transparência e franqueza possível, e ao término disso vocês vão receber um diagnóstico que a gente orienta dos próximos passos que vocês podem seguir a partir daí, tá? Então a gente vai deixar esse QR Code aqui, e ele fica também ao longo da nossa apresentação. Nós, como consultoria, tomamos uma decisão importante de apostar num fabricante de mercado, dos vários excelentes que tem por aí. Nós resolvemos apostar nossas fichas na Anthropic, no Claude e na família de soluções que a Anthropic oferece para a gente no mercado. Então a gente está habilitado no Cloud Partner Network, a gente pode disponibilizar plataforma e licença do Claude, a gente está fazendo implementação técnica e arquitetura de agentes com base nas melhores práticas que a Anthropic proporciona e disponibiliza para os seus parceiros formais. A gente tem uma metodologia de atuação cultural da IA, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente batizou de Driven by Claude. A gente fez exatamente isso dentro da nossa companhia, e a gente tem uma engenharia embarcada e uma arquitetura muito forte na proposta de valor que a gente oferece para os nossos clientes. Não só para o uso da IA como fim, mas também o uso da IA nas outras práticas que obviamente fazem parte dentro do nosso portfólio, como gestão de APIs, gestão de IA, plataforma de base digital e todos os outros itens do nosso portfólio. Tá? A gente traz o que a gente está vivendo dentro da companhia. Casa de ferreiro, espeto de adamantium, né? Não pode ser de pau. Então, a gente resolveu podar essa jornada de transformação organizacional dentro de casa para validar o modelo, validar os resultados e isso alicerçar o que a gente está se prontificando para apresentar para os nossos clientes na ponta também. A gente sentiu, a gente capacitou e incentivou 100% do nosso time na companhia, diferente de outras companhias que resolveram fazer recortes e criar grupos específicos, mas a gente resolveu cair de cabeça nisso. Então a gente habilitou Token, a gente habilitou Claude para todo mundo mesmo, tá? Estagiário, analista financeiro, todo mundo da companhia tem seu Cláudio, seu CRO, seu apelido que tem dentro de casa para ajudar nas suas funções, tá?
A gente já tem mais de 45 agentes em produção dentro da companhia, mais de 4.000 horas economizadas e mais de 480 mil de save. Isso só nesse período de atribuição que a gente tem do primeiro semestre desse ano. Então, para nós, uma companhia de 200 colaboradores, a gente entende que esse é um impacto bastante significativo, não só em saving, mas como principalmente mudança de mindset da nossa companhia. As pessoas já pensam em como agentificar os processos, já pensam em como sair daqueles ganhos marginais de 10, 15, 20% para pensar em ter múltiplos de 2, 3, 4 vezes de produtividade no seu dia a dia. Isso é muito gratificante para nós. Tem mais de 250 skills e MCPs publicados internamente dentro do nosso marketplace, tá? de assets de IA. E a gente já substituiu o ato em ferramentas que a gente tinha, SaaS, que a gente tinha, que eram consumidores de seats, de cadeiras, por soluções que a gente fez por conta própria mesmo. Tá? Então, para nós tem sido muito gratificante. A gente juntou tudo isso. Em 5 blocos de ofertas, tá? Que na verdade representam um gradiente de evolução, e aí em cima tem lá você começa por onde faz sentido para você nesse momento. Então eu tenho certeza que cada organização que está aqui hoje, cada um de vocês, já tem alguma coisa caminhada, seja mais avançado, menos avançado, ou mais rigor para uma coisa em detrimento de outra. Então a gente tentou criar ofertas e soluções para cada um desses estágios que a companhia tiver. Então, por exemplo, começando lá pelo primeiro bloco, que é o bloco do Discovery. A gente tem esse diagnóstico, esse que está em QR Code aqui, que a gente carinhosamente chamou de Vertigo AI Maturity Model, tá? Para ajudar a saber para onde vocês estão, para já encaminhar para o programa de IA, onde a gente oferece foundations, capabilities e norte para a companhia. Então, a gente consegue mostrar e ajudar vocês a entender quais são as alavancas, quais são as orientações que vocês precisam perseguir. Começando aqui com os colegas da JCA, eles falando, cara, cliente é o nosso drive. A gente precisa fazer as iniciativas para impactar cliente. Outras companhias pensam em otimização de custo. Outras companhias pensam em alavancas de EBITDA para ser o norte dos movimentos. Então, cada companhia escolhe qual o objetivo seguir. Quando vai para a parte do Empower, que é começar a colocar em prática os direcionamentos que essa matriz de estratégia foi definida, a gente tem uma oferta que a gente acredita que é um pilar de extrema importância, que é a reorganização dos times. A gente tem uma oferta que é um masterclass de topologia de times. Não sei quem já ouviu falar nessa sigla de topologia de times, mas é como a gente organiza times por produto, como a gente organiza times por camada de habilitação, é como a gente faz a companhia direcionar esforços para alta performance. E como a gente pensa em times no momento onde a gente vai ter a visão híbrida de pessoas e agentes. A gente tem uma provocação e um redesenho organizacional, que é uma proposta feita para cada cliente sobre isso. Depois, a gente cai para uma linha de capacitação que a gente chamou de AI Fluency. É uma linha de letramento que a gente pode colocar essa linha desde a camada executiva, desde o board, desde o C-Level, passando até para os agentes de execução mais fronteiriços da companhia. Então a gente fala dos tipos, né, de usuário, tem o Cloud na web, tem o Copilot, tem o Code, a gente passa por tudo isso. A gente já fez para presidente de empresa programando no Cloud Code. O feedback foi muito positivo, porque ele conseguiu dar a visão de coisas que acontecem. Nós passamos por isso na Vertigo. Vinícius, meu sócio, André, meu sócio, eu passei por isso. Foi muito legal. É o resultado que todo mundo teve. Deploy é um momento que nós estamos aqui discutindo. Como é que eu saio da POC para levar um impacto real às companhias? O Mac, legal, muito bonitinho, olha como é que funciona, olha como é que é fácil, e o dia seguinte, né? Então é aqui que a gente entra com o nosso braço mais pesado, né? O Driven by Cloud foi a nossa metodologia que a gente rolou na companhia, capacitação, sensibilização, definição de um hackathon para colocar em prática e começar a devolver para a companhia resultados práticos de desafios que os sócios e a companhia decidiu
que deveriam ser aplicados. E agora a gente está pegando esses champions, esses multiplicadores, e usando esses caras para ser os replicadores dentro de cada área. Cada área da companhia tem champions, e essas pessoas são os facilitadores para a implementação dos agentes de cada frente necessária. É muito interessante esse programa. Obviamente, a gente ajuda companhias a criar os digital burgers, os AI agents. A gente tem uma metodologia de desenvolvimento de software, uma agentic software development, que usa times híbridos de pessoas e de agentes para acelerar o processo de desenvolvimento de software ao longo de toda a cadeia, desde a inception, desde a propostagem de front-end para validação de negócio, até efetivamente GitOps e FinOps da operação. Temos uma estratégia de modernização de legados que ajuda a entender sistemas com documentação fraca e ajudam a modelar a complexidade dessas migrações, ajuda a indicar se a gente está falando de um reshape, se a gente está falando de um refactor, se a gente está falando de uma construção total e, efetivamente, isso retroalimenta o nosso processo de desenvolvimento baseado na gente. Quando a gente passa para sustain, que aí a gente já está entrando numa aceleração da adoção, a gente tem a linha de governança de IA, onde a gente tem ferramentas para engenharia de plataforma de agente, que serve para monitoramento, que serve para parte de FinOps, do uso da inteligência artificial da companhia, a escala do DevOps aplicado ao deployment de agentes. Então, através da plataforma de um IDP, de uma Internal Developer Platform, a gente tem visibilidade, monitoramento de tudo que está acontecendo. Uma oferta bastante interessante, que é o Forward Deploy Engineer, é um técnico extremamente especializado com um serviço que entra para desembaraçar os nós da companhia. É o cara que entende de nuvem, é o cara que entende de dados, é o cara que entende de infraestrutura, de arquitetura de sistemas. E a gente entrega isso como um serviço para os nossos clientes, numa relação custo-benefício excelente. Esse cara acelera demais a adoção da uso da IA na companhia. E por último, não menos importante, a gente tem um braço de inteligência, efetivamente, para entregar inteligência de negócio, knowledge intelligence, através de tecnologias de grafo, através de RAGs bastante refinados para aumentar a explicabilidade das informações, aumentar diminuir o nível de alucinação que essas IAs têm, tá? E trazer dali conhecimentos de negócio para serem facilmente buscados e compartilhados para quem tem direito a isso. Por último, não menos importante, toda uma estratégia de dados e machine learning como foundation para essas IAs rodarem, tá? Então, independente de onde vocês estejam nessa jornada, seja inicial, seja na parte de convencimento interno, ou primeiros passos até o uso mais refinado de estratégias de aceleração dessa iniciativa, a gente pode ajudar vocês, tá bom? E, bom, terminou aqui a nossa apresentação, mas eu realmente convido vocês a preencherem esse diagnóstico, a conhecerem a luz que a gente tem de oferta dessas dimensões, e a gente ficaria muito feliz em poder ajudar vocês a dar próximos passos na evolução da estratégia do uso da inteligência artificial na organização do Biosec, tá bom? Muitíssimo obrigado. André, você quer fazer o encerramento aqui? Vem cá, cara, por favor. Tem nenhuma pergunta? Se alguém tiver uma pergunta, estamos à disposição. Muito obrigado pela conversa, tá? Gon e Alan. Fantástico. Livro, o debate. Acho que foi o melhor evento que eu vi na imprensa, realmente muito bom. Obrigado a todos pela disponibilidade, por estarem aqui conosco, por gastarem um dia aqui com a gente, pela participação e envolvimento de todos, foi muito bom. O debate foi muito bom, as histórias estão excepcionais. E, bom, fechamos o nosso painel, né? Claro, podemos continuar as conversas, podemos continuar Devemos. tomando uma cerveja aqui, por favor, fiquem à vontade. Bom, não se esqueçam, tá, de, por favor, usar o QR Code para a gente manter o nosso questionário, nosso diagnóstico de IA. Para a gente é importante, tá, coletar isso. De resto, uma excelente noite para todos. Divirtam-se. Muito obrigado. Valeu, pessoal.